E a gente vai ao vivo agora até o plenário do Supremo Tribunal Federal, porque nesse momento a ministra Carmen Lúcia está dando voto. Já deram voto o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino a favor de manter a delação do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Vamos acompanhar. Tanto que completou em 9 delações. Então, o colaborador que não agiu como deveria agir, conforme determina a lei, com boa fé. Obrigado, ministro Luiz Fux. De fato, a colaboração premiada, que ganhou força, né, no nosso país, sobretudo a partir da Lei 12.850 de 2013, ela deve sempre ser vista com alguma ressalva. Até porque o colaborador, ele é um interessado, ele não é alguém que não tem interesse no desfecho da investigação ou no processo. É certo que o Supremo Tribunal Federal já proferiu julgamentos relevantes, justamente com o intuito de disciplinar melhor a colaboração premiada. Veio a decidir, como lembrou o ministro relator, que a colaboração não é prova, é meio de obtenção de prova. E o que existe de vedação na legislação é que a denúncia seja apresentada exclusivamente com base na colaboração. E essa é uma análise que nós vamos fazer na próxima etapa, se no recebimento ou não da denúncia, se há elementos para além da colaboração premiada. Como também lembrou o ministro Alexandre, o parágrafo 17 prevê a possibilidade, expressamente a possibilidade de rescisão da colaboração se houver uma omissão dolosa. Ora, cabe ao juiz, no caso ao ministro relator, verificar, inclusive com a possibilidade, né, de ouvir o colaborador, se houve essa omissão dolosa. Então, na minha compreensão, a audiência que foi realizada e questionada, ela atende exatamente os termos da lei e atende também a possibilidade de contraditório para o próprio colaborador. Então, não vejo nenhuma nulidade em relação a este ato. Agora, saber se os depoimentos prestados são verdadeiros ou não, na tribuna foi arguída, foi dito que o colaborador teria mentido. Essa é uma possibilidade real, mas que terá que ser verificada se houver o recebimento da denúncia no curso da instrução. O colaborador vai ser ouvido em juízo, vai poder ser questionado pelas defesas, se houver a instauração da ação penal, e aí é que será o momento oportuno de se aferir a credibilidade ou não daquilo que foi dito e mais, a eficiência ou não dessa colaboração, inclusive para o deferimento dos benefícios previstos em lei. Então, também não vejo neste momento algo que possa inquinar de nulidade a colaboração que foi realizada, sem prejuízo de um exame futuro, caso haja o recebimento dessa ação penal. Então, acompanho nesses termos também o voto do eminente relator. Indago aos eminentes ministros, na nossa metodologia, nós pensamos, né, inicialmente em analisar nesta sessão as preliminares e amanhã analisarmos o recebimento ou não da denúncia. Então, mantemos essa metodologia. Então, eu vou proclamar o resultado parcial. A turma, seguindo o rito de julgamento determinado pelos ministros da primeira turma e do regimento interno deste Supremo Tribunal Federal, realizou a análise das preliminares apresentadas pelas defesas. A análise de impedimento e suspeição dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, por unanimidade, foi rejeitada nos termos do voto do relator. A análise da competência deste Supremo Tribunal Federal e da primeira turma para julgamento deste recebimento ou rejeição de denúncia
por maioria, a turma rejeitou as preliminares suscitadas nos termos do voto do relator, vencido o ministro Luiz Fux, quanto à preliminar de incompetência da primeira turma. Não, do Supremo Tribunal Federal. Do Supremo Tribunal Federal. E caso, quer dizer, foi alternativo, caso se entenda que estamos julgando quando as partes exerciam as funções públicas, eu voto no sentido de que, então, se assim for, que se... Competência seria do plenário. Então, vencido o ministro Luiz Fux, nos termos do voto apresentado por Sua Excelência. Item 3. Análise das nulidades processuais arguídas pelas defesas. Primeiro, quanto à ilegalidade na apresentação de resposta simultânea entre os acusados e o colaborador. Segundo, quanto à ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal. Terceiro, quanto à ausência de amplo e restrito acesso aos elementos de prova constantes nos autos. Quarto, quanto à dificuldade da defesa de analisar grande quantidade de documentos e mídias. Quinto, quanto à ilegalidade da decisão que determinou a instauração do inquérito 4.878 e a afirmada existência de prova ilícita. Sexto, quanto à prática da investigação de procurar provas sem alvo específico, a prática denominada de fishing expedition. Em relação a essas preliminares, por unanimidade, as nulidades arguídas foram rejeitadas nos termos do voto do ministro relator. Item 4. Análise da alegação da necessidade de aplicação do juízo das garantias nas ações penais originárias. Quanto a esta preliminar, por unanimidade, a turma rejeitou-a nos termos do voto do relator. Item 5. Análise da alegação de nulidade da homologação da colaboração de Mauro César Barbosa Cid. A turma, por unanimidade, rejeitou a preliminar nos termos do voto do relator. Após a análise de todas as preliminares arguídas pelas defesas técnicas, o julgamento foi suspenso e continuará amanhã, às 9h30, com a votação sobre o recebimento ou a rejeição da denúncia apresentada na petição 12.100. Então, declaro, ministra Carmen. Se Vossa Excelência me permite, pois não. É sobre este caso, apenas fazer um registro, como decana da turma, 25 de março é o dia da Constituição. É a data da primeira Constituição brasileira, outorgada pelo imperador Dom Pedro. O Supremo Tribunal Federal, desde ontem, tem uma iluminação específica e eu acho que pela importância de nós, nesses 40 anos de redemocratização, estarmos caminhando para também o aniversário de vigência mais longa da Constituição Brasileira Democrática, num período de conquistas da sociedade, da cidadania, eu acho importante sempre marcar o registro de que o Estado Constitucional é uma conquista importante, que o Dia da Constituição que existe em todos os Estados democráticos, exatamente para que a sociedade relembre da importância do que é ter um Estado de Direito para que nós tenhamos um mínimo de sossego e segurança quanto às nossas instituições e quanto, principalmente, ao direito de cada um buscar viver segundo as suas conveniências, claro, tudo numa convivência de uma comunidade política como é o Estado, dentro de uma convivência que se saiba exatamente como se está a viver. Portanto, eu estou fazendo o registro deste Dia da Constituição, 25 de março, como disse, que é comemorado em várias instâncias, pelo Supremo Tribunal Federal também, tanto que nós estamos desde ontem com essa iluminação especial para a data de hoje, para lembrar a importância que é termos uma Constituição vigorando no país, termos um judiciário independente, imparcial, atuando no país. Muito obrigada pela palavra, presidente. Obrigado, ministra Carmen. Subscrevo integralmente as palavras de Vossa Excelência. Lembrando, então, que amanhã teremos a sessão com início às 9h30 para a continuidade desse julgamento. Pediu a palavra, ministra Flávia? Não. Então, com essas... Excepcionalmente, não. Então, declaro encerrada a presente sessão, desejando uma boa tarde a todos.
Você acompanhou então agora a fala do ministro Cristiano Zanin, terminando o julgamento de hoje, anunciando a retomada amanhã. Os ministros avaliaram hoje algumas preliminares que foram apresentadas pelas defesas. Está sendo julgado se o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros investigados por uma suposta tentativa de golpe de Estado vão se tornar réus ou não. Então, entre essas preliminares que foram apresentadas pelas defesas hoje, está o fato da primeira turma do STF não poder julgar o caso, que foi rejeitado pelos ministros. Também se os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin poderiam ser impedidos de analisar também essa ação, o que também foi rejeitado, e a validade da delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, também rejeitada. Portanto, amanhã, às 9h30 da manhã, o julgamento é retomado e aí sim a gente deve ter uma definição, deve ser decidido se Jair Bolsonaro e os outros investigados vão se tornar réus por uma suposta tentativa de golpe de Estado.